Olá, novatos! Esse vídeo é para você que está se juntando à resistência, aos poucos admiradores e jogadores de Chaotic que existem. Esse vídeo é o segundo da série sobre como jogar Chaotic. E se você perdeu o primeiro vídeo, corre no canal para assistir. O vídeo de hoje é sobre as principais habilidades do jogo, e elas são fundamentais para jogar. Inclusive, até quem já é mais experiente se enrola um pouco com elas. Então, vamos nessa! As habilidades do Chaotic são de três tipos: habilidades inatas, habilidades disparadas e as habilidades ativadas. As habilidades inatas são passivas, digamos assim. Elas atuam enquanto a carta está em campo ou virada para cima, no caso dos Battle Gears. Elas não precisam ser ativadas. Já as habilidades disparadas, elas são ativadas automaticamente quando uma certa ação acontece no jogo. Geralmente o texto delas é do tipo: se isso acontecer ou quando isso acontecer, faça isso. E as habilidades ativadas, elas podem ser ativadas pelo jogador quando ele quiser, e geralmente elas envolvem um custo a ser pago pela sua ativação. Sabendo disso, vamos para a lista de habilidades. No primeiro vídeo, eu comentei um pouco sobre o Challenge. Ele está presente nos ataques, podendo ser dado aos ataques por locais ou por outras criaturas, como é o caso do Eraktab. O Challenge é uma comparação entre disciplinas ou contadores de Mildic, e se a diferença mínima que estiver no texto de ataque for cumprida, o dano é causado, ou a condição é atendida. Por exemplo, Shadow Strike. Ele é um challenge de coragem 15, ou seja, se a criatura que jogou esse ataque possui no mínimo 15 de coragem a mais que a criatura do oponente, se causa 10 de dano. O mesmo vale para Morphrat, que é um challenge de Mildic Counters. Se a criatura que jogou possui um Mildic Counter a mais, causa 5 de dano. Se possui 3 a mais, causa 5 mais 5 de dano. Se possui 5 a mais, causaria 5 mais 5 mais 5 de dano. Enfim, por falar em dano, o dano em Chaotic é aplicado em criaturas por meio de ataques, principalmente, mas também por Mildics e outras habilidades. Caso uma criatura sofra dano igual ou maior do que a energia que ela possui, a criatura é destruída. Defender é uma habilidade inata das criaturas. Uma criatura com Defender pode interceptar um combate que iria se iniciar com uma criatura adjacente a ela. Por exemplo, a Loma possui Defender. Então, se o oponente quiser iniciar um combate com uma criatura adjacente à Loma, ela pode tomar o lugar dessa criatura, lutando no lugar dela. Algumas criaturas possuem uma habilidade de Defender geral, como é o caso da Loma, somente Defender, enquanto outras possuem Defender com algumas condições, como o Wama Flame Guard, que ele possui Defender Fogo e Defender Terra. Assim, ele só pode interceptar os ataques de criaturas adjacentes com fogo, com terra ou com os dois. Desarme é uma habilidade disparada. Ela é disparada no início do combate, quando a criatura se torna engajada. Esta habilidade nega qualquer habilidade do Battle Gear da criatura do oponente, mas não é possível negar uma habilidade que já tiver sido ativada ou disparada por esse equipamento. Agora falando sobre o elemento X, que esse é um nome genérico de qualquer habilidade inata que envolva um tipo elementar e um valor numérico. Esta habilidade aumenta o dano que a criatura causa por meio de ataques elementares. Por exemplo, Blugun, ele possui água 5. Então, caso ele lance um ataque como Flood Force, o dano é aumentado. Flood Force, naturalmente, causaria 15 de dano, mas caso o Blugon joga esse ataque vai causar 20, 5 de dano a mais. Uma criatura pode ter duas ou mais habilidades de elemento X, como por exemplo o Blasvaten, que possui ar 5 e terra 5. E caso ele jogue um ataque como Peeblestorm, esse ataque vai causar 5 a mais, porque ele tem ar, e 5 a mais, porque ele tem terra. Element Proof X
Também é uma habilidade que envolve um tipo elementar e um valor numérico, mas é uma habilidade disparada no início do combate, que aumenta a energia da criatura. Por exemplo, Kelvedran, ele possui a prova de fogo 10 e a prova de terra 10, o que significa, caso ele entre em combate com uma criatura que possui elemento fogo, ele ganha 10 de energia. Caso ele entre em combate com uma criatura que possui terra, ele ganha 10 de energia também, logo no início do combate. E caso a criatura possua fogo e terra, ele ganha 10 mais 10, 20 de energia. Para algumas criaturas, esse texto está escrito como a prova de todos os tipos elementares, como é o caso do Catarás. Mas isso é só uma forma abreviada para não escrever a prova de fogo, ar, terra e água, mas é o mesmo tipo de habilidade. Exaust é uma habilidade disparada, só que disparada sempre que a criatura ataca. Essa habilidade faz com que a criatura tenha as suas disciplinas reduzidas no valor que ela indica, sendo assim uma habilidade bem prejudicial. Por exemplo, o Alcoa, ele possui exauste todas as disciplinas 10. Ou seja, sempre que ele atacar, essa habilidade é disparada e as suas disciplinas vão ser reduzidas em 10 antes do ataque resolver. Mas existe exaust para disciplinas específicas, como por exemplo em Hall of Fatigue, que dá exaust em poder e em velocidade. Expand é uma habilidade ativada em que o custo para ativação é remover um elemento. Por exemplo, o Quenty, ele possui Expand Ar, e assim, gastando o elemento Ar que ele possui, ele ganha Range e Swift 1, que são habilidades que vamos falar mais para frente. O Battle Gear Aquatic Familiar, ele concede à criatura a habilidade de gastar água e ganhar 50 a mais de sabedoria. No Chaotic, o elemento ele volta para a criatura ao fim de cada turno, assim como o dano e outros efeitos dados pelo turno. Mas, caso ele recupere o elemento antes do turno acabar, ele pode usar novamente, já que ele conseguiu recuperar o custo a ser pago pela habilidade. Heal é uma cura, é a remoção do dano que foi aplicado por combates ou outras fontes. Caso uma criatura tenha sofrido 20 de dano ou mais, caso eu jogue Song of Resurgence, 20 de dano é curado. Caso uma criatura tenha recebido 10 de dano, se eu usar Song of Resurgence, somente 10 de dano vai ser curado. Não vai aumentar 10 de vida dela. Um erro muito comum dos primeiros jogadores de Chaotic, dos iniciantes, é gastar todos os Mythics de cura bem no início, ao invés de passar a vez. Espero que não aconteça isso com vocês. Hive. Hive é um termo já bem mais complicado, mas vamos por partes. É dividido em duas partes. Primeiro, a Hive é uma condição do jogo. Ela pode estar ativada ou desativada. Ela inicia cada turno do jogo desativada, e algumas cartas possuem uma habilidade de ativá-la até que o turno acabe, como é o caso do Junda. Já outras criaturas possuem habilidades que dependem da Hive, pois essas habilidades só existem se Hive estiver ativa e só dura enquanto ela estiver ativa. Por exemplo, o Wama, ele tem uma habilidade que diz: ele ganha 5 de energia para cada Mandiblor, criatura Mandiblor no caso, que você controla. Se Hive estiver desativada, essa habilidade não existe. Se ela estiver ativada, então o Wama ganha a energia que o texto dele informa. Caso o Hive tiver sido ativada e depois desativada, ele vai perder essa energia adicional que ele recebeu. E é basicamente assim que funciona. Infect. Infectar uma criatura é colocar um marcador sobre ela. Este marcador permanece mesmo após o fim de cada turno. E o que esse marcador faz? Sozinho, ele não faz nada, mas existem muitas cartas que interagem com criaturas infectadas. Até mesmo a versão do Wama, que falamos agora há pouco, já que ele recebeu uma errata, todas as criaturas que possuem esse efeito receberam uma errata, onde as criaturas infectadas também contam como criaturas mandíbular. Intimidate, intimidar.
é uma habilidade disparada também no início do combate, onde há uma redução de disciplina da criatura do oponente ou da energia dessa criatura. Como, por exemplo, o Grook, quando ele entra no combate, como ele possui Intimidate Power 10, a criatura do oponente perde 10 de poder no início do combate. Burritian X é um Battle Gear que concede a habilidade de que Intimidate Energy 10, ou seja, quando a criatura entra no combate, se ela cumpriu o requisito do poder, a criatura do oponente já começa o jogo perdendo 10 de energia. Invisibilidade. Invisibilidade é uma habilidade que carrega outras habilidades, do mesmo jeito que a Hive. Para uma habilidade de invisibilidade ser ativada, a criatura do oponente não pode possuir invisibilidade também. Elas só funcionam em criaturas sem invisibilidade. As habilidades típicas são o Desarme, que nós já mencionamos, também existe o Strike e Surprise, que vamos falar mais para frente. Outperform Discipline X. Outperform é muito parecido com o elemento X, que nós já falamos anteriormente, mas ela vale para disciplinas ao invés de elementos. Por exemplo, a Ivena, ela possui Outperform, Coragem 5 e Outperform, Sabedoria 5. Caso ela jogue um ataque como Directed Bravery, que é um ataque que possui um stat check de coragem e de sabedoria, caso ela vença essas duas condições, esses dois requisitos, vai ser causado 5 a mais de dano. 5 a mais por coragem e 5 a mais por sabedoria. Seria 10 de dano no total. Mais um detalhe. Um ataque, por exemplo, como Mind Strike, como ele possui 3 condições de checar sabedoria, quer dizer então que o ataque vai sofrer 15 a mais de dano, já que ela possui Outperform Sabedoria 5? Não. Outperform só vale para um ataque. Então, se foi cumprido pelo menos um requisito, causa 5 de dano a mais. Nada mais e nada menos do que isso. Range. Essa é uma habilidade inata que permite que a criatura atravesse espaços ocupados por outras criaturas ao se movimentar. É uma habilidade que geralmente está associada com o Swift, já que sem ele a criatura não pode se mover por um espaço adicional. Recklessness. Essa é uma habilidade muito parecida com o Exaust, sendo disparada sempre que a criatura atacar, mas ao invés de ter suas disciplinas reduzidas, a criatura causa dano a si mesma pelo valor do seu Recklessness, sendo uma habilidade bem arriscada, mas havendo algumas formas de contornar. Por exemplo, Benchor, sempre que ele atacar, como ele tem Recklessness 5, ele vai causar 5 de dano a si mesmo, o que é bem perigoso. Relocate, ou relocar, é uma habilidade que permite mover uma criatura ou mover ou mudar o seu lugar no campo de batalha. Como é um movimento por habilidade, não conta como o movimento do turno, que geralmente se faz para uma criatura. É possível relocar uma criatura que você controla, como é o caso do Colmo assimilado, ou mover uma criatura do oponente, como Alluring Bait faz. Sacrificar uma criatura é destruí-la imediatamente. Isto geralmente está associado a um custo de habilidade ativada. Criaturas sacrificadas contam como criaturas destruídas. Então, se seu oponente sacrificar todas as criaturas dele, você ganha o jogo, mesmo sem ter destruído nenhuma. É possível forçar o oponente a sacrificar criaturas, mas isso é meio difícil ou problemático de fazer em Chaotic. O Stat Check, que nós já mencionamos, ele está relacionado a ataques, assim como os Challenges, mas também existem Battle Gears que usam isso, como falamos do Burritian X. O Stat Check é uma verificação de disciplinas para saber se a sua criatura possui o valor mínimo. Por exemplo, Flashman, ele é um Stat Check de sabedoria 50. Caso sua criatura possua no mínimo 5 de energia, ela melhor, caso ela possua no mínimo sabedoria 50, ela pode curar 5 de energia. Já o Stat Fail, ele é o oposto do Stat Check. Ele verifica se a criatura do oponente possui um valor abaixo do máximo de uma disciplina. Por exemplo, Slime Slam, além do dano de terra e de água que ele proporciona, ele possui Stat Fail Poder 50.
caso a criatura do oponente possua poder menos do que 50, o seu Battle Gear é virado para baixo, que é o efeito que ele proporciona. Strike. Essa é uma habilidade inata que está relacionada com invisibilidade, na maioria das vezes. Ela representa um dano adicional no primeiro ataque de cada combate. Por exemplo, o Wario, ele possui invisibilidade 15, ou seja, melhor, visibilidade strike 15. Ou seja, no primeiro ataque dele em cada combate, ele causa 15 de dano adicional. Lembrando que por ser uma habilidade que depende de invisibilidade, se a criatura do oponente também tiver, então ela não serve, ela não existe. Suporte é uma habilidade inata que faz com que a criatura ganhe um aumento nas suas disciplinas ou na sua energia, de acordo com a quantidade de criaturas da mesma tribo que você controla, que são adjacentes a ela. Por exemplo, o famoso Boodle, ele tem suporte sabedoria 5, e para cada criatura do Overworld que você controla, que está adjacente a ele, ele ganha 5 a mais de sabedoria. Já o Gromor, ele possui suporte em todas as disciplinas, 5, na sua habilidade regular, e na sua habilidade Brainwashed, ele possui suporte de energia 5, que funciona do mesmo jeito. Para cada overworld adjacente que você controla, ele ganha 5, ou nas disciplinas, ou de energia. Surprise. Essa é uma habilidade muito comum em criaturas com invisibilidade também. Ela é basicamente faz a criatura começar a atacar primeiro, independente da iniciativa do local. Basicamente é isso, puro e simplesmente. Swift. Essa é a capacidade de uma criatura de mover X espaços adicionais no campo de batalha. Por exemplo, uma criatura equipada com Windstrider, ela ganha Swift 2. Assim, ela normalmente, poderia se mover um espaço para frente, mas com o Windstrider ela pode se mover, no caso, mais 3 espaços, 2 espaços a mais na sua movimentação. Isso é muito interessante para garantir uma mobilidade das criaturas. E em conjunto com o range, é possível até atravessar espaços que são ocupados, ou por criaturas que você controla, ou por criaturas do oponente. Untargetable. Essa é uma habilidade inata, mas que pode ser dada a uma criatura, e ela garante que a criatura não possa ser alvo de nenhuma habilidade, seja disparada, seja ativa, seja do seu dono ou seja do seu oponente. É uma ótima proteção e pode ser aplicada em criaturas e Battle Gears. E é isso, pessoal. Basicamente, são as principais habilidades do Chaotic. Esse vídeo é bem um glossário de como utilizar, como entender, como jogar contra elas algumas vezes. E esse é o segundo vídeo da série. Eu acho que vai haver apenas mais um vídeo falando sobre regras do jogo, detalhes e outras coisas. E se você é novo por aqui, deixa seu like, se inscreve, continue acompanhando. Bem-vindo ao Chaotic e bem-vindo à Resistência. Vamos continuar jogando esse jogo, sem deixar ele morrer.